Queridos irmãos, muito bom estar aqui neste sábado, santo dia do Senhor, com todos vocês aqui. Eu estou muito feliz porque eu cheguei da Amazônia de uma missão muito importante e quando nós voltamos de uma missão, a ideia é que nós vamos de uma maneira e voltemos de uma maneira completamente diferente. E foi isso que eu pedi para Deus, e eu estou muito feliz porque a minha oração foi respondida. Gostaria, primeiramente, aqui, de pedir que vocês, em um tempinho, nesta tarde, orem, porque depois do almoço, o meu tio, ele fará uma cirurgia de transplante de rim, ele doará um rim para a sua filha que está necessitando. Então, gostaria que você orasse por ele. O nome dele é José e o dela é Aline. Todos têm Bíblia? Aqueles que não têm, lá atrás, têm. Gostaria que você fechasse seus olhos para nós falarmos com o Senhor. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, estamos aqui, Senhor, sedentos dos Teus ensinamentos e da Tua Palavra. Que neste momento o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e que possamos sair daqui, pessoas completamente diferentes, cheias do Teu santo e bendito poder. Esteja conosco aqui, com todas as famílias aqui representadas. É o que lhe peço e lhe agradeço, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Amós. O nome Amós é originário do hebraico Amos, que pode ser diretamente traduzido como carregar, ou seja, significa portador ou quem carrega um fardo. E o significado deste nome, ele tem muito que ver com o conteúdo do livro, porque este livro nos traz muitas mensagens solenes que foram entregues a este profeta para orientar o povo de Deus. Em Amós, o contexto se passa num tempo de prosperidade entre os reinos de Judá e Israel. E estes reinos aparentemente estavam muito bem. No entanto, espiritualmente, tinham abandonado todos os princípios do Senhor e já não o buscavam mais com tanto fervor e sinceridade. É por isso que Amós é um livro que gira basicamente em torno de chamar a atenção do povo de Deus aos seus pecados e a um arrependimento genuíno. Vamos ler Amós capítulo 9, versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui, nesta profecia, nós podemos compreender 3 cumprimentos diretos. O primeiro está relacionado com o contexto, ou seja, com Israel, na época na qual ela se encontrava, na condição na qual ela estava e no desejo profundo de Deus em restaurá-la. O segundo, ao reconhecermos Ellen White como a voz da profecia para a igreja remanescente no tempo do fim, nós podemos perceber a utilização da expressão sacudidura como algo que viria a ocorrer nos últimos dias. Uma aplicação histórica com efeitos escatológicos. Em terceiro lugar, e não menos importante, está aquela que abrange a todos, em todas as épocas, a sacudidura pessoal. Ela não é institucional, muito menos convencional, coletiva, mas ela é completamente de natureza individual. Ou seja, todos nós seremos sacudidos dentro de nossa própria experiência. E tão certo como é o cumprimento da chuva serôdia, como sendo o derramamento do Espírito Santo, a sacudidura também é. Ao mesmo tempo que Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja,
ele também as sacode. E neste capítulo 9, versículo 9 de Amós, nós compreendemos que aquilo que presta não será perdido. Porque quem manuseia a peneira é o próprio Deus. Ou seja, o grão bom fica, e o que não presta, que é a palha, vai com o vento. Abra sua Bíblia neste momento em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai o primeiro, o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A boa semente significa os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio significa e se refere ao diabo, a ceifa, o fim do mundo, e os ceifeiros, os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Aqui nesta parábola, Jesus está sendo muito claro. E hoje, para nós, esta clareza nos traz a certeza de que, por parte da igreja, é urgente a preparação para este tempo. Vamos agora começar com o espírito de profecia. A serva do Senhor nos diz: quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparados para compreender a obra de preparação para este tempo. Devemos com urgência buscar esta experiência e este preparo, pois Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estaríamos nós preparados para enfrentá-la? Então, nós estamos falando sobre a sacudidura e nós sabemos que joio e trigo caminharão juntos até o fim, passando na realidade por um processo seletivo feito pelo próprio Deus. Mas o que determinará a sacudidura? Quais são as razões que determinam a sacudidura? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versículos 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A primeira razão é esta:
é negligenciar a mensagem para a Laodiceia, ser obstinado a negligenciá-la. Conhecer e crer no Evangelho, na fé e nas doutrinas, não são o suficiente. Muitos de nós que professamos ser remanescentes, o povo de Deus, temos desenvolvido uma característica arrogante. Temos nos apoiado em nossos feitos religiosos, na maestria em citar os versículos da Bíblia, na frequência em vir à igreja, na devolução dos dízimos e das ofertas, e na devoção aos sábados. Mas apoiar-se nisto apenas é continuamente respirar a atmosfera de Laodiceia. A serva do Senhor nos diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isso determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Eu e você não precisamos ser palha, não precisamos ser levados pelo vento. A quem se refere a mensagem de Laodiceia? A quem ela se aplica? A nós? Aos servos do Senhor que professam ser remanescentes. A segunda razão é esta: haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, será o resultado de recusar a verdade presente. O que é a verdade presente? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A palavra de Deus nos traz unicamente um evangelho eterno. E para todas as gerações, houve uma mensagem específica. E para todos os períodos da história, Deus teve e tem um povo, assim como Ele tem também uma mensagem chamada a verdade presente. Os pioneiros adventistas, eles criam que Deus os tinha chamado para pregar uma mensagem distinta de todas as denominações existentes no mundo. Sendo a verdade presente, o sábado, a lei de Deus, o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial, a questão dos mortos, a justiça de Deus e a reforma alimentar impulsionando as anteriores. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. O Espírito de profecia nos diz: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar, escolhido por Deus.
Essa unidade desconcerta o inimigo, por isso, ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Queridos irmãos, nós precisamos ter noção de qual é o nosso papel na unidade da igreja. Não é o suficiente nós professarmos crer na verdade presente se não compreendemos de fato e se não a praticarmos a verdadeira unidade na igreja. Em terceiro lugar, a terceira razão, ela tem a ver com mornidão e indiferença. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Portanto, queridos irmãos, se nós não queremos ser essas pessoas largadas pelo caminho, descuidosos, nós precisamos do quê? Nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos despertar. Não menospreze o tempo e a época na qual você está vivendo agora. Porque este é o momento de você e eu alinharmos as nossas vidas aos propósitos celestiais. A mensagem de Laodiceia, ela se refere a um povo específico. É interessante que se você for em Colossenses, Paulo escreve uma carta aos Colossos e ele pede que esta carta seja mostrada também para os laodiceanos, uma carta de elogios. No entanto, quando você vai para o Apocalipse, Laodiceia, ela é elogiada ou não? Não, Laodiceia não é elogiada. Estou a ponto de vomitar-te, você me causa náuseas. Como uma igreja começa tão bem para terminar de uma forma tão terrível? A mensagem de Laodiceia se aplica àqueles que tornaram-se tão semelhantes ao mundo que já não há mais diferença alguma nessas pessoas. Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos confirmeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe ao seu redor. Hoje, pessoas atentas como nós não tem como não refletirmos, não analisarmos as coisas que têm ocorrido ao nosso redor. Então, analise as coisas que têm ocorrido ao seu redor. Você acha mesmo que nós estamos num tempo onde nós precisamos continuar brincando de sermos cristãos? Não. A quarta razão compreende o conhecimento superficial da verdade. Eu não sei quantos de vocês são adventistas de berço, mas eu sou. E desde pequena, eu escuto pessoas dizendo: os adventistas são o povo da Bíblia. Escuto também desde pequena pessoas dizendo assim: não estude a Bíblia com um adventista, porque você se surpreenderá. Mas nesses anos todos de igreja, analisando e observando as pessoas defendendo a sua fé, explicando as doutrinas e explicando os versículos da Bíblia, eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Por que você crê no que você crê? Baseado em que você faz o que você faz do ponto de vista doutrinário? Eu tenho uma impressão
e esta impressão é da minha vida toda. Esta impressão tornou-se uma certeza nestes últimos 10 dias que eu estive na Amazônia, de que muitos de nós têm uma fé quase diluída por osmose. Ou seja, eu batizei porque minha família batizou. Eu guardo o sábado porque praticamente já se tornou uma tradição familiar. Eu venho à igreja porque eu não tenho nada melhor para fazer nesse horário. E quando eu venho, eu ainda conto os minutos para o pregador e a pregadora parar de falar. Eu devolvo os dízimos e as ofertas e leio a Bíblia por obrigação, entre outras coisas. Um conhecimento completamente superficial da verdade de Deus. Eu fico me perguntando, eu acho interessante, por que na escola sabatina há tão poucas pessoas? O que tem de errado com a escola sabatina? Ela é chata? Ela é entediante? Nós temos tantos compromissos e nós somos extremamente pontuais lá fora. Mas estar aqui às 8h45, muitas vezes é um sacrifício. Analisando os índios, porque nestes 10 dias eu estive 100% em contato com os índios, eu me surpreendi em muitos aspectos. Mas um dos aspectos que me surpreendeu de forma gritante foi o compromisso com a igreja e com o cristianismo que aquelas pessoas de cultura totalmente diferente da nossa têm. E aqui eu não estou falando de cultura, eu estou falando de pessoas iguais, porque fomos adventistas lá tratar de assuntos com outros adventistas, até porque a ilha que nós estávamos, 90% eram adventistas. A programação de sábado lá começa às 8h da manhã. E neste horário a igreja está lotada. A programação do domingo, o culto, começa às 19h. E neste momento a igreja está lotada. Faça chuva ou faça sol, eles vão à igreja. Nestes últimos tempos, tem sido lançado várias pesquisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês apenas 2 delas. Estudo revela que poucos fiéis evangélicos leem a Bíblia diariamente. 1/3 dos entrevistados que frequentam uma igreja regularmente, 32% diz que lê a Bíblia pessoalmente todos os dias. 1/4, 27%, diz que lê algumas vezes por semana. Poucos só leem uma vez por semana, 12%. Algumas vezes por mês, 11%. E uma vez por mês, 5%. 1 a cada 8, 12%, admitem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Alerta: 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia regularmente durante a Covid-19. Em 2021, cerca de 50% dos americanos que liam a Bíblia por conta própria, pelo menos de 3 a 4 vezes por ano, 2022, caiu 11 pontos. Apenas 39% dizem que leem a Bíblia inteira várias vezes por ano ou que a leem mais. É o maior declínio já registrado. 13 milhões dos leitores da Bíblia mais engajados disse ter lido menos a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 151. Salmos capítulo 151. O que vocês acham? O que tem de errado? Me fala aí. Quê? Não existe. Não existe Salmo 151. Vocês acham que
é possível alguém sobreviver a alguns poucos minutos de leitura e estudo da Bíblia por semana ou por mês? Não. Aliás, eu não sei nem como respira. Nós dependemos totalmente da palavra do Senhor. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas, que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus. Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa sua destruição. Sabe, queridos irmãos, quando a grande crise vier, e ela virá, pessoas que nutriram tão pouca comunhão com a palavra de Deus, jovens que não gastam o seu tempo lendo a palavra de Deus e que precisam ir ao índice para encontrar os livros da Bíblia, crianças que não são colocadas diariamente em contato com os heróis da fé, não vão aguentar. Simplesmente não vão aguentar pelo fato de não terem nutrido profundamente uma íntima comunhão com a verdade do Senhor. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. É mais fácil uma pessoa que tem bastante conhecimento ser enganada ou não. É mais fácil uma pessoa que tem pouquíssimo conhecimento ser enganada. Não é mesmo? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esta é a quinta razão. Se nós somos atentos, nós percebemos as investidas de Satanás. Mas se nós somos descuidosos, nós caímos. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder, porque não encontra ele maior resistência, porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes, é porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhe é repelente e aborrecível como era seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque não há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra seus ardis e parecem ignorar-lhe a própria existência. E assim, nós vamos vivendo a vida achando que nós não estamos inseridos em um grande conflito. Como se tudo se resumisse ao que nós podemos enxergar, ao que nós podemos ver. Nos esquecendo de que ao nosso redor há uma luta intensa pelo controle de nossa vontade. Tudo nos afeta, tudo nos influencia.
Ellen White, ela conta uma visão, e esta visão ela coloca em primeira pessoa, porque ela viu e ouviu o general da hoste satânica falando com os demônios. Temos de causar lutas e divisões, temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. Satanás não está falando de nenhum outro povo senão eu e você, senão nós que professamos crer na verdade presente, que professamos fazer parte dos remanescentes. É necessário que nós sejamos atentos e não descuidosos. A sexta razão compreende as falsas teorias e as falsas verdades que de tempos em tempos surgem. Se você não está bem alicerçado, bem estruturado na verdade do Senhor, na palavra do Senhor, você não terá base alguma para defender a sua fé e cairá nos enganos de Satanás. Ellen White diz assim: falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas. Mentes serão hipnotizadas. Satanás, ele é muito inteligente. E, infelizmente, em pleno século XXI, em nosso meio, ainda há pessoas que subestimam o nosso inimigo. Os adventistas receberam instruções especiais que nos avisam, nos informam de tudo, dos eventos que desencadearão a volta do Senhor. Nós sabemos também que a chuva serôdia e a sacudidura são sincrônicos, ou seja, paralelos. Sabemos também que no período da chuva serôdia, a igreja será tomada por um grandiosíssimo poder e haverá uma grandiosa conversão, paralelo ao decreto que muda a lei de Deus, fruto da aliança da igreja com o Estado. E os adventistas também sabem que a mudança da lei do Senhor ocorrerá antes que a porta da graça se feche. Mas o mais interessante de tudo isso é que, mesmo sabendo de tudo isso, muitos adventistas pensam assim: deixa a vida me levar, e aí quando as coisas começarem a acontecer, de fato, escancaradamente, aí sim eu mudo os meus pensamentos, as minhas atitudes e o meu comportamento. Você está completamente enganado. Completamente enganado. Você acha mesmo que levando a religião com a barriga, colocando Deus em último lugar, satisfazendo os desejos do seu coração, recorrendo a Deus apenas em momentos de conveniência, na última grande crise, você estará pronto? Eu e você, fazendo isso, nós jamais estaremos preparados para o que há de vir. O Espírito de Profecia nos alerta. Aproximamo-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível, está agindo com os seus enganosos prodígios. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo.
Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado, então, por suas deturpações? Professar ser Cristo, quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo. A consciência é o local pelo qual o Espírito Santo trabalha. E aguardar a volta de Cristo e praticar as boas obras são pré-requisitos para a vida eterna. Mas se você perdeu o ardor pela volta de Jesus Cristo, é porque de fato você não o ama. Um último texto bíblico. Abra sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Logo virão as provas e provações. E as provas e provações apenas evidenciarão aqueles que são palha e aqueles que não são. Nós temos vivido momentos diferentes. Neste momento tem acontecido coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, vários cumprimentos da profecia. E parece que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Analise, reflita, olhe ao seu redor. Sei que muitos aqui assistem notícias. O que nós temos visto ultimamente são problemas climáticos, morais, políticos. O domingo climático sendo colocado e aclamado para ser colocado no lugar do sétimo dia. O ecumenismo sendo aclamado por muitas religiões e tantas outras coisas ao nosso redor. Mas por que muitas pessoas não estão tão desejosos pela segunda vinda de Cristo? Até mesmo aquelas que nós esperamos que fiquem felizes com a notícia de que logo o dia chegará, se enraivecem. Por quê? Qual é a razão? Sabe, queridos irmãos, muitos de nós serão confrontados porque negligenciaram os seus deveres.
O conhecimento estava ao seu alcance, a revelação estava à sua frente. Mas você ignorou. E embora esta seja a base do último final de contas, sabe o que mais que vai condenar o ser humano no dia do juízo? Será a sua própria consciência. E Deus nos mostrará os momentos em que Ele interferiu em nossas vidas, a fim de nos mostrar a verdade absoluta, a nos trazer a consciência. E nós não o aceitamos. Um último trecho do Espírito de Profecia. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Aqui ela não diz apenas que pessoas darão as costas para a igreja, mas que muitos se unirão, se afiliarão à oposição. É de se pensar. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira. Não dão fruto e o lavrador as tira. Não vem distante o tempo em que toda alma terá de ser provada. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua nudez. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes. Não finja que não é com você. Essa mensagem é para todos nós. Nós precisamos repensar. Virar as costas para tal situação é nos afiliarmos diretamente com o inimigo do Senhor. Este é o momento de nós nos apegarmos cada vez mais à palavra de Deus. É o momento de refletirmos em todos os aspectos de nossas vidas o caráter de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos uma atualidade em que todos estamos conectados. Mas se há alguma utilidade nas redes sociais, é que no dia do juízo, elas nos mostrarão que não foi por falta de tempo, que não aprendemos mais, que não amadurecemos mais e que não pregamos mais. Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Você será sacudido, eu serei sacudida. E como nós nos encontraremos depois disso? Palha ou grão?
Nós precisamos nos preparar como uma igreja, como família e como indivíduos. O Henry vai cantar agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Reflita na letra. Permita que o Espírito Santo do Senhor constranja o seu coração. E no momento oportuno, levante-se, mas não para mim. Levante-se, mostrando a Deus que você compreende o seu lugar. Que você necessita muito mais dele do que ele mesmo de você. E que você está reafirmando a sua aliança com ele nestes últimos dias.